Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. É um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, muito obrigado a todos que estão sempre presentes, o público fiel, tá? Esses vídeos são sempre em dedicação a todos vocês, vocês me motivam cada vez mais a produzir conteúdo aqui nesse canal. Enfim, hoje eu gostaria de fazer um vídeo semelhante ao vídeo que eu fiz há uns dias atrás, né, ranqueando filmes, né, eu gosto também de fazer esse tipo de vídeo, ranqueando filmes de franquia. No último vídeo que eu fiz foi falando sobre a franquia Evil Dead, ranqueando cada filme, né, já fiz isso também com a franquia Halloween, tem um vídeo aqui no canal, e hoje eu gostaria de fazer um vídeo ranqueando todos os filmes da franquia Pânico Scream, uma franquia que eu já abordei todos os filmes aqui no canal, inclusive tem uma playlist, eu vou deixar a playlist também na descrição desse vídeo aqui. Alguns podem até argumentar o seguinte: ah, Lucas, mas você poderia ter esperado o Pânico 7 sair e aí você já fazia um vídeo já falando sobre os 7 filmes da franquia. Sim, concordo, eu poderia fazer isso. Até porque Pânico 7, né, vai lançar daqui a 2 dias no cinema, nos cinemas aqui no Brasil, né, já vai estar em exibição nos cinemas. Sim, eu poderia fazer isso, mas em preparação para esse sétimo filme decidi fazer esse filme aqui. Aí eventualmente, futuramente eu faço um outro filme, né, do mesmo modelo, também ranqueando os filmes, incluindo o sétimo filme. Mas por enquanto a gente vai incluir os 6 filmes feitos até aqui da franquia Pânico, do pior ao melhor. Para mim é uma das franquias mais consistentes do gênero terror, assim como a franquia Evil Dead. Não vejo assim nenhuma entrada ruim, mas tem umas que são mais fracas do que outras, tá? E aí, como eu falei no vídeo passado, né, vai ser a mesma coisa que eu vou falar nesse vídeo, que tipo assim, esse ranking é totalmente subjetivo, é a minha opinião, a forma como eu vejo os filmes, talvez você veja de uma forma diferente e pode ter um ranking totalmente diferente do meu. Desde já peço, tá, por favor, que você deixe a sua opinião abaixo nos comentários, coloque aí qual ranking é o melhor para você na sua visão, tá? Vamos lá, sem mais delongas, vamos direto para o que interessa, vamos começar aqui o nosso ranking. Bom, em sexto e último lugar, Pânico 6, na minha visão é o filme mais fraco da franquia, é o filme que eu menos gosto. O aspecto realista do filme é jogado no lixo, você vê em várias cenas que determinados personagens levam várias facadas e mesmo assim não morrem ou agem como se nada tivesse acontecido. Eu acho isso totalmente ilógico, tá? Embora seja um filme que tenha boas cenas de perseguição, tenha boas mortes, né? Mas essas situações forçadas acabam fazendo com que a sua suspensão da descrença quebre. Esse filme então é a sexta entrada e última até então da franquia, sequência direta de Pânico 5, dirigida pelo Matt Bettinelli-Olpin e pelo Tyler Gillett. Inclusive é o único filme da franquia Pânico que você não tem a presença da Sidney, né, da atriz Neve Campbell. E assim, esse filme é o único também, né, diferente dos outros, é o único que não se passa na cidade de Woodsboro, que você tem uma ambientação diferente, o filme se passa em Nova York, só que a aproveitação de Nova York para o filme é muito fraca em comparação com o marketing, né? Só que no filme em si você tem uma cena em específica, né, para 2 horas de filme que eu acho pouco, uma cena em que mostra ali, né, os arredores, né, de Nova York, né, um público diferente ali interagindo, mas de resto é um filme bem fraco, tá? Aqui você tem personagens diferentes como a Samantha e a Tara. Assim, não gostei muito de Pânico 6, tá? Em quinto lugar, Pânico 3, tá? Vai em quinto lugar na minha lista, também é um dos mais fracos da franquia, mas eu ainda prefiro Pânico 3 do que Pânico 6, porque Pânico 3 ainda assim aborda algumas questões interessantes, alguns assuntos interessantes. É o filme menos violento da franquia, com menos gore, menos sangue, né? Porque também na época, levando em conta o contexto, em 1999 aconteceu o massacre de Columbine, e aí, para não ter problema com a MPAA, então tiveram que fazer um filme com cenas menos explícitas de violência, mostrando menos sangue, né? Porque na época a Dimension Films não queria bater de frente com as autoridades, né? Nos Estados Unidos você tinha uma discussão em torno da violência nos games, nos filmes, como isso poderia impactar o público. E a Dimension Films e os irmãos Weinstein, né, que detinham o direito da franquia Pânico na época, não quis bater de frente, não quis discutir, né? E aí você tem aqui um filme que realmente é bem fraco, com uma cena de abertura fraca, né? Porque esse filme, na minha visão, ele, se tivesse lançado antes, se tivesse sido lançado em 1998 ao invés do ano 2000, teria sido talvez um pouco melhor. E o filme acaba apresentando o Roman Bridge, né, o diretor ali de cinema, o diretor do filme Stab 3, como o único Ghostface solo da franquia.
É um filme bem fraco, mas ainda assim me divirto muito com o Pânico 3, por isso que ele tá aqui no quinto lugar na minha lista, tá? Em quarto lugar eu coloco o Pânico 5, o primeiro filme da franquia que não foi dirigido pelo Wes Craven. Pânico 5 e 6 são da dupla Matt Bettinelli Open e Tyler Gillett. Pânico 5 eu considero uma boa entrada nessa franquia, só que eu gosto dele menos do que os filmes que vão vir a seguir, por isso que ele está em quarto lugar. Mas ainda assim é um bom filme, é uma boa entrada. Aqui você tem a morte do Dewey, né, do xerife Dewey, ex-xerife no caso. Aqui você tem boas cenas de morte, né? Você tem um certo suspense em algumas determinadas cenas. É um filme que tenta pagar tributo ao primeiro filme, né? Você tem ali a casa do Stu Macher, que é o Ghostface do primeiro filme, um dos Ghostface. Você vê que essa dupla de diretores conseguiram entregar um bom filme, respeitaram a essência da franquia Pânico, se esforçaram ao máximo para manter vivo, né, essa questão da metalinguagem, tá mais viva do que nunca aqui nesse filme, tá? E você tem um filme assim consistente, né, com o nível da franquia Pânico, tá? Por isso que vai no quarto lugar aqui para mim. Pânico 5 introduz um novo núcleo de personagens, as irmãs Sam e Tara, interpretadas pela Melissa Barrera e pela Jenna Ortega, né? Pânico 5 é um bom filme, já analisei ele aqui no canal. Gosto muito dessa entrada, fica aqui no meu quarto lugar, pois em terceiro lugar nós temos Pânico 4. Assim, para mim é um filme muito subestimado, foi o último filme dirigido pelo Wes Craven, né? É um filme que apresenta a Jill Roberts como uma das Ghostface, inclusive é considerada por muitos a melhor Ghostface, né, da franquia. É discutível, mas enfim, gosto também da personagem dela, é a personagem que menos levanta suspeita, e aqui o filme atualiza a franquia para uma geração um pouco mais moderna, né, tendo em vista os assuntos que eram tratados na época, né, questão das redes sociais, fama, como as pessoas fazem de tudo para obter fama, né, questões da tecnologia também um pouco mais avançada. Tudo isso é tratado no filme, né, e você tem até que uma motivação coerente com a época que um filme foi lançado, a motivação da Jill Roberts como Ghostface. Ela queria ser uma nova popstar, tomar o lugar da prima Sidney, né? Você vê que o filme tem algumas boas cenas de morte, tudo bem, foi o filme menos lucrativo da franquia, mas na minha visão é um filme muito ambicioso que merece ser mais respeitado, tá? Pânico 4 é um filme que eu gosto muito. Em segundo lugar na minha lista, eu coloco o Pânico 2 de 1997, a sequência do filme original. É uma boa sequência, uma sequência à altura original. Você tem novos Ghostface, a mãe do Billy Loomis e aquele personagem que agora eu não me recordo o nome. Peço desculpas a todos, tá? Eu esqueci o nome do personagem. Tá, é um bom Ghostface, tá? Até gosto deles dois. Uma é por vingança, o outro também por questão de fama. E aí você tem a cena de abertura que lida com o conceito de filme dentro de filme, a franquia Stab, que é tratada dentro de Pânico. Metalinguagem aqui é mais viva do que nunca, eles brincam mais com a metalinguagem aqui do que no primeiro filme. Você tem boas cenas de morte, você tem toda aquela imprevisibilidade e todo aquele conceito whodunit, que é tipo uma técnica de investigação usada em filmes policiais. Por exemplo, quem matou, quem cometeu esses crimes, quais são as motivações, os objetivos, tá entendendo? Já vi muitos argumentando, inclusive, que é o melhor filme da franquia. Bom, pra mim não é o melhor da franquia, mas é uma sequência à altura comparada a outras sequências do slasher, tá? Bom, e em primeiríssimo lugar, né, acho que não é novidade pra ninguém, todo mundo já imaginava, Pânico. O filme original de 1996 foi um filme que repercutiu, fez um grande sucesso, marcou a época, redefiniu o slasher, aborda terror, suspense e metalinguagem como nenhum outro filme fez antes. E como eu falei, resgatou o interesse do público pelo slasher, um subgênero que já estava batido na época. E assim, é um filme espetacular, inovador e criativo. O filme que introduziu e apresentou para o público o vilão Ghostface, que é bastante memorável. Com certeza tem o melhor Ghostface da franquia, né? Ao contrário de Pânico 6, que para mim tem os piores Ghostface da franquia. Mas enfim, o original é insuperável para mim. Dificilmente um filme vai chegar perto do original, vai apresentar o que o original apresentou. É um filme que marcou época, redefiniu o slasher. É uma franquia bastante importante pro terror, tá? E foi uma produção que marcou época e mostra a criatividade dos envolvidos, Wes Craven e o roteirista Kevin Williams, que baseou a história no caso do assassino estripador de Gainesville.
Mas tá aí todos os filmes da franquia Pânico ranqueados, como eu falei, é um ranking totalmente subjetivo, baseado na minha opinião, no meu ponto de vista, na minha perspectiva, na forma como eu vejo o filme, que com certeza vai ser totalmente diferente da sua. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Esse seria então o meu ranking. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. E é assim que eu vou ranquear a franquia Pânico. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.